Alô, alô, torcedor palmeirense, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E falamos sobre o Palmeiras e parece que as notícias do Palmeiras são ultimamente sobre vendas, não contratações, né? Vários jogadores já deixaram o Palmeiras, alguns deixaram por cumprirem contrato e aposentadoria, e outros porque foram emprestados e vendidos. Ainda há certos jogadores que a torcida gostaria de ser vendidos. Outros que foram vendidos, acho que ou que estão para ser vendidos, a torcida não está muito feliz. É o caso do Matheus Fernandes, eu acho que é um jogador que nunca foi bem testado no Palmeiras e parece que já está sendo cogitado a ser vendido para o Barcelona e por pouco, né? 27 milhões para um jogador hoje que tem talento, 21 anos, não é. Poderia ser bastante alguns anos atrás, mas atualmente não é um bom preço. Acho que foi errado também ter vendido o Arthur por esse preço. Eu acredito que o Arthur tem bastante potencial. É os mistérios, né? Esses dois jogadores, o Arthur e o Matheus Fernandes, foram jogadores que, quando estiveram no Palmeiras, não tiveram sequências, mas quando entraram, não desapontaram, jogaram bem. O Arthur, por exemplo, foi emprestado para o Londrina e brilhou lá na Série B. Ok, Série B é diferente, né? Mas aí ele voltou para o Palmeiras, jogou bem, inclusive fez gols importante e foi de repente emprestado para o Bahia. Nessa daí, apesar de eu gostar do Felipão, não ultimamente, mas eu achei que foi um erro dele, não entendi. Foi emprestado e fez bem. Foi um dos destaques também do brasileiro na Série A, o que também é diferente, né? Série A, quando o cara brilha na Série A, é diferente de quando brilha na Série B. E o Arthur fez isso, então achei que eles iam vender o Arthur porque eles estavam para comprar o Michael, mas já saíram fora da disputa do Michael. É isso que preocupa o torcedor palmeirense, principalmente para mim. O Michael, para mim, é um jogador que não é promessa. Para mim, é um jogador que já está bem testado. Ele tem diferença. Por exemplo, o Carlos Eduardo, que estava no Goiás, brilhou no Goiás na Série B, né? Série B é importante a vez que o cara, mas o cara que brilhou na Série B é promessa, mas o cara que brilhou na Série A, para mim, acho que já deixa de ser promessa, né? Não interessa se foi no Bahia, se foi no Goiás, se o cara está jogando com os melhores times do Brasil e está sendo um destaque no Campeonato Brasileiro, para mim já deixou de ser promessa. Não é quer dizer que seja craque, não é isso, mas é um jogador que já deve ser bem valorizado. Então, a venda do Arthur, eu discordo, porque se não vier um jogador do mesmo nível, ou melhor, no caso que seria o Michael, para que vender então? Só, quer dizer que nós não estamos tão ruim quanto o Corinthians, né? Falando de outros times, o Flamengo, por exemplo, o Flamengo está papando tudo, não estamos deixando nada para ninguém. Os bons jogadores, o Flamengo está chegando e levando, e o Palmeiras não está nem disputando esses jogadores. Quer dizer, não pode ser um tipo de atuação bipolar, né? Uma hora contrata, depois não contrata ninguém e deixa o Flamengo agora dominar. Se o nível do Flamengo já era grande, e era, não adianta o torcedor falar, né, que aí no papo de corintianos e santistas e são paulinos da imprensa falando que o Palmeiras não precisa contratar, o Palmeiras precisa. A distância do elenco do Flamengo para o Palmeiras é grande. Todo mundo que viu jogos viu isso. O Palmeiras não tem laterais, tanto direito como esquerdo. O Flamengo tem. O Palmeiras não tem centroavante que ganhou a posição, que está lá e tem o Luiz Adriano, que parece que vai dar certo, mas ainda não deu. E o Palmeiras também tem só o Dudu do lado, precisa de um outro atacante de ponta para para não ficar só nas costas do Dudu. E seria bom, interessante, um outro zagueiro, tipo do Dedé, que está aí no mercado, do Cruzeiro, e, e um meia, né, que saiba atuar como meia. Se não vendessem o Matheus Fernandes,
interessante dar chance para esse rapaz. Eu acho que o Felipe Melo, para mim, Felipe Melo, eu seria um dos que seria negociado esse início. Acho que já foi bem, mas é um jogador que atualmente não consegue realmente por causa da idade, não que não tenha técnica, mas da idade. É um jogador que. E também, sinceramente, muito frustrante as atuações dele contra o time do coração dele, contra o Flamengo. Ele foi bem pianinho nesses jogos e totalmente, uma atuação totalmente discreta. E foi assim em jogos importantes, ou ele não disputou, né? Porque suspenso por cartão amarelo, expulso, e é um jogador que cria bastante problema também no elenco, com o treinador. Pelo custo e benefício, eu mandava embora agora e contrataria um outro volante. Jogadores interessantes no mercado, Orejuela, o Dodô, né, o Dedé. A gente pode fazer o Dodô, Dedé, Dudu, né? No Palmeiras, mas são jogadores que o Pedro, né, que está fora do país, que era do Fluminense. Eu acho que eram o Jorge, o lateral esquerdo do Santos, o Sanches também do Santos, jogadores interessantíssimos. Pô, tinha aquele cara que o Vasco comprou, né, o German Cano, argentino, que estava fazendo um gol toda hora, mas o Palmeiras até agora está assistindo tudo, né? Já disse aqui, o Grêmio se reforçou muito bem. Eu acho que ele contratou jogadores importantes. E o Palmeiras, até agora, ficou nessa, né? De somente. E, para falar a verdade, eu não vou falar nada do Barros ainda. Pessoas já estão. Eu vou esperar, que contratar é mais importante que vender. Mas eu achei as vendas também não tão interessantes assim. A do Borja é difícil, né? O Borja, mas eu acho que o Borja tem grandes chances de voltar para o Palmeiras e só fazer um ano lá no. Porque, pense bem, mesmo para o Júnior Barranquilla, para pagar todo esse dinheiro pelo Borja, ele pode deixar o Borja voltar para o Palmeiras no fim do ano, não cumprir as metas para obrigar a contratação, deixar o Borja voltar para o Palmeiras por um ano e depois ele pega ele de novo de graça, ou só por pagar as luvas. Achei. Eles emprestou o Carlos Eduardo por 3 anos. Tudo bem, mas 3 anos e se o cara não der certo lá e os caras só pagaram 20%, quer dizer, não, o tempo vai dizer se foi bom negócio, não, mas não achei algo super atraente também. Tivesse, sido com condições para renovar um ano, e com condições para renovar por metas atingidas ou algo assim. Mas um jogador que custou caro, 25 milhões, eles recuperaram 5, mas vai deixar o Atlético usar por 3 anos. Então, só o tempo irá dizer nesse momento. Mas e aí? Eu acho que está preocupante. Eu acho que o Palmeiras deve contratar assim. Não escutem para a imprensa. A imprensa, a maioria das vezes, é São Paulino, né? Corintiano, flamenguista, repórteres tipo do Fábio Sormani, o Mano, Paulo Lima e vários outros. Eles falam que o Palmeiras tem um bom elenco e que, de repente, sob o comando do Luxemburgo, com uma varinha mágica, ele vai tocar em cada jogador e os jogadores do Palmeiras vão começar a jogar o fino da bola. Jogadores como Diego Barbosa, Michael, de repente vão até aprender o básico, porque eles não sabem nem o básico, né? Você pega um jogador como Diego Barbosa, ele vai cruzar 10 bolas e das 10, 9 acerta no jogador. Parece que ele mira o jogador da defesa adversária quando ele vai dar um cruzamento. Quer dizer, é frustrante. Você espera uma jogada de um desses jogadores, a bola cai, você fala, vamos ver, vamos torcer para esse cara dar um bom cruzamento, uma assistência. E o cara vai com toda aquela pinta de que vai fazer algo, chega no fundo lá para cruzar, e acerta na canela, muitas vezes. Nem na canela ou na barriga do jogador adversário. Realmente. E é uma parte que realmente é fundamental.
Se um time está querendo ter um bom ataque, os laterais têm que fazer bom cruzamento, dar assistência. É uma das básico e uma das partes essencial que um lateral deve fazer. E essa coisa é frustrante, tanto do lado esquerdo e direito do Palmeiras. E querem continuar da mesma maneira, parece. E parece que quando você vai para disputar com o Flamengo, já está no Orejuela também falando, aí você já não escuta mais o Palmeiras. Quer dizer, o Palmeiras está com medo de. Ele tem que mostrar para o Flamengo como mostrou para o Corinthians e o São Paulo com o Dudu. Não, nós estamos na disputa. Michael, se deixar o Michael ir para o Corinthians ou para o Flamengo, eles vão se arrepender. O Palmeiras vai ver que tanto no Corinthians ou no Flamengo, esse rapaz, ele já provou. Às vezes as pessoas falam que ele eu não acho que ele é promessa. Eu acho que o Michael deixou de ser promessa depois que ele brilhou na Série A. Quando é o caso do Carlos Eduardo, por exemplo. O Carlos Eduardo parece que fez uma boa Série B. Série B é Série B. Série A é Série A. Série A é os melhores times do Brasil. O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. E para o cara ser destaque lá, e você veja, por exemplo, o Michael, todos os jogos difíceis do Goiás, esse jogador jogou bem. Contra o Internacional, ele deu um show, o Flamengo também, contra o nosso time, contra o Corinthians. Quer dizer, é um jogador que aparece, não é mais promessa, é um bom jogador. O Palmeiras vai se arrepender de não gastar 30 a 35 milhões nesse jogador. É engraçado, eles vão lá e gastam 24, 26 parece, 24 milhões no Carlos Eduardo, e depois ficam com medo de gastar 5 milhões a mais no Michael. Não dá para se entender, sinceramente. Não sei quem é que. E falaram que tinha 18 caras que foram envolvidos na contratação do Carlos Eduardo. Esse é o treinamento, o centro de inteligência de treinamento do Palmeiras. Manda todo mundo embora. 18 caras e trouxeram esse Carlos Eduardo. Estão de brincadeira, né? E aí agora, esses 18 caras também estão falando para não contratar o Michael por 30 milhões, 32, deixar vir para o Flamengo. Incrível, né? Se continuar assim, é só preocupação, porque o Flamengo, se imagina o Flamengo com o Bruno Henrique de um lado e o Michael do outro. Então, para mim é melhor o que o Flamengo tem lá, o Everton Ribeiro. Eu, mais novo, muito mais driblador, que dará muito mais problema. E o Palmeiras fica só olhando essas contratações. Então, né, eu acho que, de novo, as contratações interessantes neste ano, o que está por aí, o Palmeiras parece que não está fazendo nenhum esforço para disputar essas contratações. E fica também isso provado, né? Ninguém falou, nenhum canal falou isso, nenhum. Só quem está falando é o meu canal. O Palmeiras, para mim, fez um teatro com o Sampaoli. Aquilo lá, para mim, foi um teatro. Não, eles nem estavam tentando contratá-lo, sabe? Porque, o primeiro lugar, o Luxemburgo pediu demissão do Vasco um dia ou dois antes do Palmeiras ir falar com o Sampaoli. O que quer dizer isso para você? Quer dizer que o Luxemburgo deixou o Vasco antes do Palmeiras falar com o Sampaoli? Quer dizer que eles tinham quase certeza que o que o Palmeiras ia oferecer para o Sampaoli era só coisa de teatro. Por exemplo, todo mundo sabia que o Sampaoli, ele falou na imprensa que não ficou no Santos porque queria que o Santos investisse 100 milhões em contratações, pelo simples motivo que ele não queria ficar somente como coadjuvante, ele queria disputar um título pau a pau com o Flamengo. Ele devia não encarar o Flamengo, não um time para ser coadjuvante. Isso. E o Palmeiras foi anunciado que iria oferecer 150 milhões na proposta. Eu garanto para vocês que na hora de assinar o papel lá, o São Paulo exigiu isso e o Palmeiras caiu para trás, porque o Palmeiras não vai gastar isso. Sim, tá na cara que não irão gastar 150 milhões, mas foi anunciado na imprensa e falaram que foram por outros tipos de exigências do Sampaoli, a razão do que o contrato não foi assinado. Eu acho que não, acho que a principal foi essa, porque o Sampaoli depois disse, eu assinei com o Palmeiras porque eu quero dirigir um time que vai encarar o Flamengo e disputar o título com ele, não para ser um time que, tipo o Vasco, né, que o ano passado, quer dizer que o Palmeiras agora, com o Luxemburgo, se conseguir empatar com o Flamengo, todo mundo vai sair na rua festejando. É isso que o Palmeiras quer?
fazer isso quer dizer que não quer mais, não tem mais nenhuma objetivo de vencer o Flamengo e ganhar títulos. Quer dizer que se for isso, então, se for para o que eles estão falando, que a previsão é para ficar em quarto, quinto lugar no Brasileiro, chegar depois das oitavas na Libertadores e chegar depois das oitavas na Copa do Brasil. Então, se for isso, então não precisa contratar mesmo. Acho que o Luxemburgo, qualquer outro técnico aí que esteja aí, com esse elenco aí que está, né, apesar que estão reduzindo o elenco, mas com esse elenco dá para chegar, né, pensar nisso. Mas se eu quero o Palmeiras disputando o título e tentando ganhar do Flamengo, batendo cara a cara, não ficando ainda num tipo de abismo maior ainda. O Flamengo já está com um time bem melhor que o Palmeiras está contratando. E o Palmeiras está vendendo jogador, mas não estão contratando ninguém. Ninguém que vai chegar para vestir a camisa do Palmeiras. Então, torcedor, essa é uma preocupação e isso também é algo. Eu acho que o Palmeiras fez teatro sobre o São Paulo. Eu acho que o Palmeiras, apesar que também, né? Eu não, São Paulo estava, é um cara meio difícil. Eu acho que nem sei se daria certo no Palmeiras, mas eu gosto de ouvir a verdade, né? Eu não gosto de ouvir teatrinho e falando coisas que não realmente foram corretas. Eu acho que o Palmeiras não foi com essa intenção de contratar 150 milhões e coisas assim, porque nós estamos vendo claramente que não é isso que vai acontecer. Então, eu quero a sua opinião, espero que eu esteja errado e espero que o Palmeiras venha trazer novidades nas próximas semanas com contratações, mas contratações de jogadores que cheguem para vestir a camisa, né? E que o Luxemburgo vai dar realmente esse toque, essa magia no time, mas eu acho que, como eu já disse antes, contratações é a coisa mais importante, que não adianta trazer o melhor técnico do mundo se continua com Diego Barbosa cruzando bola no pé da defesa adversária, e centroavante que não consegue fazer gol, e meia que não consegue criar. Então, você viu que o Flamengo foi o maior exemplo. Foram lá contratar os jogadores, nada de contratar os jogadores para chegar, vestir a camisa e montar um timaço. Reconhecer, contratar os jogadores que eu sempre quis no Palmeiras. Bruno Henrique é um jogador que eu sempre quis no Palmeiras. Sempre quis ele ter. São laterais que realmente jogam muito bem. E jogadores que de nível de seleção, tá certo que alguns até não queria no Palmeiras, mas jogadores que com talento, e às vezes não precisa muito, dois, três. E eu acho que, por exemplo, se o Flamengo, um dos jogadores mais importantes é o Bruno Henrique. Se o Flamengo perder o Bruno Henrique, ele vai ser uma perda enorme para o Flamengo. Ah, e às vezes um grande jogador como esse faz a diferença no time. Então, esperamos isso, esperamos que o Palmeiras nos dê algumas boas notícias na próxima semana. Um abraço a todos.